Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Olá! Hoje eu vou falar da fase mais apaixonante do processo pecuário, pelo menos para mim, a cria. A cria é um processo importante dentro da fazenda porque para se desmamar um bezerro, eu preciso não só naturalmente da vaca, mas da novilha, da vaca descarte, do touro e de outras categorias para se desmamar um bezerro. Então é fundamental que o processo de métrica com as referências da cria seja muito bem avaliadas. Vou trazer para vocês aqui uma sequência de números para que vocês possam entender, medir e ter as referências da atividade pecuária, setor cria. Um grande abraço e fiquem com a aula. Vamos falar em reprodução. Diria a fase para muitos a mais apaixonante da atividade pecuária, muitas vezes mal interpretada. Por quê? Mal interpretada, porque erroneamente se atribui a cria como atividade de menor margem, sem levar em consideração o nível tecnológico aplicado na cria. Não é raro a gente encontrar fazendas com lotações superiores na cria do que na recria engorda pelo uso de tecnologia. Durante muitos anos a atividade pecuária foi comparada e ainda é com a agricultura, e isso acaba trazendo uma comparação de uma agricultura com uso máximo de tecnologia ou perto do máximo, a pecuária com uso mediano de tecnologia. Então se compara dois pesos e duas medidas. Então muitas vezes quando as pessoas comparam a recria engorda com a cria, elas deixam de comparar o grau tecnológico que cada uma está inserida, especialmente no que diz respeito à lotação em unidade animal por hectare. Mas vendo a reprodução, o que a gente encontra no banco de dados do Instituto Terra de Métricas aí da safra 15/16? A prenhez ou fertilidade foi de 80,3, os que mais ganharam dinheiro 78,3, os maiores índices 87,7 e de potencial técnico médio 90,7. Com o avanço dos processos tecnológicos de reprodução, a gente não vai ter problema mais com fertilidade. Lembro que se a fazenda, se a propriedade está num processo de crescimento e expansão e quer crescer organicamente, é fundamental que se tenha bons índices reprodutivos. Porém, se ela já está estabilizada, não necessariamente ela precisa ter os máximos índices técnicos, como até representado aqui. Quando a gente olha para a novilha ou nulípara, encontramos 81 como a média, 84 como os top rentáveis, 91,9 as que melhor geraram resultado de prenhez de novilha. Entendendo que a potencialidade para prenhez de novilha é 96,7%. Opa, vamos avaliar primípara. Primípara sempre é o grande desafio, afinal veio uma novilha que estava crescendo, gestando, uma elevada exigência nutricional. Então a gente tem que ter aquele cuidado especial aí com o primípara. A média das primíparas das fazendas que a gente mediu nesse período foi 74,6. Quem mais ganhou dinheiro foi 74,7. E as fazendas que tiveram os primíparos com melhor resultado, 88,6. Então veja aqui, 74,6 de média, como realmente é um salto valiosíssimo. Quando a gente, ao acaso, faz o levantamento de primípara, não é surpresa quando a gente encontra primíparas aí com 35, 40, 50% de fertilidade. Então a primípara demanda naturalmente um cuidado, especialmente nutricional, de manejo diferenciado para que as metas sejam todas cumpridas. E aí, os nossos números mostram que a nossa primípara pode chegar em 94% de fertilidade, ok? Esses números foram construídos a partir de um banco de dados de mais de 180 fazendas e houveram propriedades que geraram números aí equivalentes a isso. Vamos lá, vaca ou plurípara, né? A gente aprendeu que é plurípara e não multípara. Quando a gente pensa em fertilidade de vaca, a gente encontrou 82%, top rentável 79%, os melhores números 89,1% e potencial 94%. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê aí um espaço muito grande. É uma revolução reprodutiva que está acontecendo com essas técnicas aí. Cada dia uma coisa nova, cada dia algo mais empolgante. A gente precisa realmente resolver o tema. Porém, vocês vão ver que o grande ponto não está na fertilidade. Fazer a matriz, a novilha primeiro para emprenhar é algo aí muito dominado. Agora, o nosso nozinho está aqui, perda pré-parto ou também chamada diferença toque-nascimento. A média das fazendas tiveram uma diferença de 7,8 no toque-nascimento, as que mais ganharam dinheiro 4,7 e os menores índices 3,8. Diria que a perda pré-parto
é um dos índices que ao longo desses anos a gente menos mediu evolução. Pelo contrário, a perda pré-parto é o índice que mais tem piorado ao longo dos anos. Melhorou o ganho de peso, melhorou a lotação, melhorou a fertilidade, porém a diferença está aí. E a gente sabe que isso é decorrente aí de alguns fatores muito claros, como por exemplo, fatores sanitários, e aí diferente de brucelose, leptospirose e as demais doenças que interferem nessa perda, porém estresse hídrico, estresse térmico, estresse nutricional e problemas de manejo. Então a gente precisa aí ter muito bem sintonizados os aspectos aí de manejo e sanidade para evitar as perdas pré-parto. E a gente aí acredita que o gol pode ser conquistado, a goleada, vamos dizer, em 2%. Já comemoramos com índices na casa de 4% de perda pré-parto e a gente percebe que tem que ter um foco total nesse aspecto. E aí vem para a taxa de desmame, que é o que desmamou pelo que entrou em cobertura. Quando a gente avalia a taxa de desmame, é fundamental dizer que é um processo que demanda controle. Do dia que os animais entraram em reprodução até o dia que houve o desmame, acompanhe comigo aqui. Se eu tenho 3 meses de monta, mais 9 meses de gestação, já estamos em 12, mais 7 ou 8 para desmamar, nós estamos falando aí na casa de 20 meses. Então, eu preciso ter um controle muito bem feito para que eu saiba o que desmamou pelo que entrou em monta. Esse é um outro assunto, a gente vai ter aqui muito tempo para discutir como fazer esse controle. Mas a taxa de desmame média foi 67,6, os que mais ganharam dinheiro 72, as maiores 77,5 e potencial técnico para a taxa de desmame 82,2. Ok? Lembrando que quem paga a nossa conta, especialmente quem está na cria, não é a vaca prenha, e sim um bezerro desmamado. Então assim, você vai desdobrando e construindo uma estrutura de análise de números para estabelecer meta e plano de ação. O objetivo aqui dessa conversa nossa é apresentar os números, tá certo? Haverá um momento para discutir como isso deve ser conquistado. E aí vamos para peso ou desmame. Pô, peso ou desmame, eu brinco que é uma das coisas mais impressionantes no desenvolvimento genético e nutricional. A gente encontrou aí a média de fêmeas Nelore de 193, as top rentáveis 203 e as maiores 215 e potencial para 231. É importante lembrar aqui que o peso ou desmame, esses animais, boa parte deles receberam alimentação ao pé da vaca, o creep feeding. Esse peso não é com jejum, ok? E aí tem animais que foram desmamados de 7 a 8 meses, ok? Se você avalia um peso ao desmame com os animais aos 205 com jejum e sem alimentação ao pé da vaca, você você terá obrigatoriamente pesos distintos de uma situação diferente dessa, que não houve jejum, que é com 8 meses, que teve creep feeding. Mas aqui a gente está para tratar assim, o alvo final, que é um número. Durante muitos anos a gente comemorou peso de fêmea Nelore 180, e nós estamos falando aí de potencial de 230. Vamos lá para as fêmeas cruzadas, especialmente aqui, estou me referindo aos meio-sangue que a gente acompanhou e mediu durante essa safra. 208 médio, 226 as fazendas que mais ganharam dinheiro, 235 as top 30 fazendas com fêmeas cruzadas mais pesadas. E aí 269 o potencial técnico para desmame das fêmeas cruzadas. Olha aqui, que legal! Esse número, ao contrário da perda pré-parto que eu citei para vocês, é um índice aí que tem crescido muito ano a ano. Quando a gente olha para os machos, 206 quilos foi a média do peso ao desmame dos machos, 218 quilos foram os top rentáveis, 236 os machos Nelores das fazendas 30% mais pesados, com um potencial de 251 quilos na nossa plataforma. Acredito que em breve, é uma questão ainda de alguns poucos anos, estaremos tratando aí de peso médio superior a 280 quilos, com vários animais, como a gente já vê hoje, superando 300 quilos. Né? Então a gente vê isso uma situação muito clara, reprodutiva. Vejo que o espaço para a gente desenvolver na reprodução é um espaço muito grande e ainda muito pouco explorado. Né? E aí, para a gente fechar esse elemento de peso ao desmame, nós estamos tratando de macho cruzado médio, os machinhos 225, quem mais ganhou dinheiro 246, os mais pesados 258 quilos, e aí o potencial técnico para peso ao desmame de machos meio sangue, estamos falando em 274 quilos de média. Lembrando que peso ao desmame deve ser a média do primeiro ao último desmame, e tem sempre aquela pegadinha de a gente lembrar única e exclusivamente dos primeiros desmames, que são os mais pesados. Então, com isso, a gente consegue ter uma análise criteriosa de alguns, talvez aqui dos principais resultados
gerados aí pela atividade de criar.